Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É bom estar com vocês e nessa noite poder compartilhar uma porção das Escrituras. Como o Israel falou, eu sou do Rio de Janeiro, especificamente da cidade de Niterói. Estou em Guarabira pela primeira vez e sinto-me acolhido pela presença dos irmãos. Minha esposa está aqui comigo, não sei por onde ela está, né? Está lá no cantinho, ela não gosta muito de ser apresentada, mas no final você a verá comigo. Como nosso irmão disse, eu sou escritor com 21 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. Um dos últimos livros que eu escrevi, que é um dos temas dessa conferência, que é o Reforma Agora, que é um livro que foi publicado pela editora Fiel, que já teve esgotada a sua primeira edição. Eu trouxe os livros, alguns dos títulos dos livros que escrevi, e você poderá adquirir ao final do culto esse material, em alguns casos com preços promocionais, até 50% de desconto, se você assim por bem achar. Isso posto, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a gente vai ler do verso 31 em diante. Na medida que você for achando o texto, peço por favor que você coloque-se de pé e que em reverência à palavra do Senhor a gente possa acompanhar a leitura das Escrituras. Efésios capítulo, ou melhor, Atos capítulo 10, verso 31 ao verso 47. Diz a palavra do Senhor. E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e que está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto ao mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Até aqui. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, nós nos aproximamos da Tua palavra com o coração contrito. Reconhecemos a nossa fabilidade, nossa miserabilidade e compreendemos, Deus amado, Deus querido, que somente o Evangelho de Jesus é capaz de preencher os nossos corações. Nós te bendizemos porque cremos que soberanamente o Senhor nos trouxe a esse lugar. Leve, Senhor, as nossas mentes a Ti, e que a gente, durante a exposição desse texto, possa ser impactado pela Tua palavra, e que ao final desse culto, deste encontro, possamos regressar, ó Deus, aos nossos lares e casas, com a certeza de que o Senhor foi glorificado. Glorifica o Teu nome, Senhor. Exalta o Teu nome e leva-nos a ansiar e desejar pregar nada mais, nada menos do que o Evangelho. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Você pode se sentar. Meus irmãos, antes de fazer a exposição do texto, permita-me explicá-lo o contexto deste episódio
nas vidas de Pedro e Cornélio. As Escrituras dizem, e você leu comigo, que num determinado momento, Pedro tem uma experiência profunda com o Senhor. Concomitante a ele, Cornélio também o tem. E as Escrituras ensinam e nos dizem que Cornélio foi inspirado pelo Senhor a enviar algumas pessoas a uma cidade de nome Jope, especificamente na casa de um homem denominado Simão, que era curtidor, onde ali eles encontrariam um indivíduo de nome Pedro, Simão Pedro. E as Escrituras dizem que Cornélio obedece essa orientação da parte do Eterno e envia esses homens. E quando eles lá chegam, eles encontram com Pedro, que antes também tinha tido uma experiência com o Eterno. As Escrituras dizem que Pedro do alto viu um lençol descendo com animais impuros. E uma voz lhe dizia que ele deveria matar e comer. Só que o mesmo texto bíblico diz que Pedro rejeita aquilo até que ele entende, ele discerne e ele compreende que aquilo vinha do Senhor. E quando esses homens chegam ao seu encontro, o entendimento do apóstolo Pedro era que ele deveria ir em direção à casa desse centurião. E quando ele lá chega, o texto bíblico é claro em afirmar que Cornélio havia reunido em sua residência, em sua casa, todos os seus familiares e os seus amigos íntimos. Ou seja, aqueles que lhe eram bem próximos e aqueles que eram bem caros a ele. E Cornélio, dirigindo-se a Pedro, disse: diga, nós aqui estamos, diga da parte do Senhor aquilo que ele mandou com que você nos dissesse. Isto posto, meus irmãos, eu gostaria nessa noite, de forma objetiva, tratar do conteúdo do sermão de Pedro. Isso mesmo. Tratar especificamente de forma expositiva tudo aquilo ou toda a mensagem pregada ou proclamada, anunciada pelo apóstolo Pedro a Cornélio e todos os seus. O sermão de Pedro é marcado por algumas afirmações. Se não, vejamos. Primeiro, Pedro começa no capítulo 10, e depois você pode acompanhar isso ou ler de forma mais detalhada em sua casa. Ele começa a sua mensagem, a sua homilia, o seu sermão, afirmando que Deus não faz acepção de pessoas. A primeira parte do discurso petrino é essa: olha, eu bem sei que Deus não faz acepção de pessoas. E ele afirmava isso como conhecedor de causa, pelo fato inequívoco de que ele já tinha pregado o evangelho para gente distinta e diferente. Ele já tinha anunciado o evangelho para judeus, e muitos destes tinham abraçado a fé. Como também já tinha anunciado o evangelho para samaritanos, e estes também tiveram uma experiência profunda com o Senhor. E agora ele se vê diante de um fato inédito. Ele estava de frente diante de gentios, e ele tem a clareza, o entendimento de que o Senhor o estava levando a pregar o evangelho àqueles que alguns acreditavam que o evangelho não deveria ser pregado. E ele começa o seu sermão afirmando que Deus não faz acepção de pessoas, e de fato não faz. Se nós formos olhar, meus amados e queridos irmãos, o Deus Todo-Poderoso tem salvado gente de todos os continentes, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Aliás, as Escrituras são
enfáticas em afirmar em Apocalipse de que haverá um tempo onde gente de toda a etnia, da mais variada possível, apresentaria-se diante do Senhor e o louvaria, dizendo que Ele é santo, santo, santo e santo. Segundo lugar, o sermão pregado por Pedro é focado exclusivamente em Jesus. Deixe-me repetir. O sermão pregado por Pedro é focado exclusivamente em Jesus. Durante toda a exposição, durante toda a pregação e da sua mensagem a Cornélio, Pedro não falou outra coisa a não ser Cristo. Repare no texto, ele diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Ele diz também que Deus estava com Jesus, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, pelo fato inquestionável de que Deus era com ele. E o texto nos traz a ideia de que Pedro não tinha outro assunto a não ser Cristo. Isto é, o foco do apóstolo não eram as bênçãos, nem tampouco a prosperidade, muito menos 7 passos para se experimentar riquezas, mas Cristo. Se você for acompanhar todo o capítulo 10, você vai perceber que a mensagem do apóstolo Pedro não é outra a não ser o evangelho da salvação eterna. Terceiro lugar, o sermão pregado por Pedro encontra-se centrado na cruz e na morte de Jesus no madeiro, porque é no próprio texto que Pedro fala de que Cristo se fez gente e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, mas também de que este Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando eu olho para o sermão de Pedro e o comparo com o sermão que inúmeras das nossas comunidades têm pregado, eu chego à conclusão que muitos de nós têm pregado alguma coisa parecida com o Evangelho, mas que de fato não é o Evangelho, pelo fato inequívoco de que nós perdemos a cruz. Foi Stanley Jones que disse que a cruz é a chave, e que se eu a perder, eu a ficarei perdido. De que a cruz é o caminho, é a mensagem, é a pregação. E quando eu deixo de anunciar essa verdade, eu me perco. Eu não sei se você já se deu conta, meus amados e queridos irmãos, mas a impressão que temos é que a igreja se perdeu em inúmeras doutrinas, em inúmeros conceitos, muitos desses escalafobéticos, adoecidos, muitos desses recheados das mais variadas heresias, pelo fato inquestionável de que abandonaram ou de que abandonamos a mensagem da cruz. Foi o reformador Martinho Lutero que disse que a cruz, ou o sangue derramado na cruz, até mesmo uma gota do sangue de Cristo derramado na cruz, vale mais do que céus e terra. Sabe por quê? Muitos que entram às nossas igrejas estão se desviando, estão apostatando da fé, pelo fato de que a gente tem pregado uma coisa parecida com o Evangelho, mas que de fato não é o Evangelho. A gente prega aquilo que eu chamo de Evangelho dos evangélicos. O Evangelho fabricado por alguns dos evangélicos exclui a cruz. O evangelho fabricado por alguns dos evangélicos é antropocêntrico, é ensimesmado. Ele leva o indivíduo a acreditar que Deus deseja com que ele seja abençoado em todos os instantes, em todos os momentos. O evangelho pregado por alguns dos evangélicos, ele não confronta o homem nas suas incongruências, idiosincrasias e pecados. O evangelho pregado por alguns dos evangélicos não está centrado na cruz. E quando você não prega sobre a cruz,
você se perde. A igreja, por não pregar a cruz, está emiscuída nos valores mais distintos e mais complexos de heresias as quais nós possamos imaginar. Meus amados e queridos irmãos, as estatísticas dizem que nós somos 42 milhões de evangélicos. Além disso, as estatísticas também afirmam que nós temos, nós evangélicos, ou entre os evangélicos, ou fora dos evangélicos, melhor dizendo, 30 milhões de pessoas que frequentaram os nossos templos, que cantaram as nossas canções e que estão desviados. E boa parte desses 30 milhões se transformaram ou foram pessoas que tornaram-se feridas na batalha em virtudes do falso evangelho pregado, anunciado e proclamado por muitos dos nossos irmãos. O que nos leva a entender que muitos desses adoeceram de tal maneira que tornaram-se, em alguns casos, em agnósticos. O agnosticismo cresce a olhos vistos no Brasil. O agnosticismo é uma filosofia que diz que Deus pode até existir, mas que Ele não pode ser conhecido, Ele não é cognoscível. E o que a gente vê hoje em dia são pessoas dizendo: olha, eu frequentei a igreja, eu participei de cultos, eu elaborei tudo aquilo que precisava ser elaborado, decretei e determinei tudo aquilo que precisava ser decretado e determinado, e as coisas não aconteceram, portanto eu pulei fora. O número de pessoas decepcionadas com Deus é impressionante, e alguns chegam a dizer o seguinte: olha, pode ser até que Ele exista, mas Ele não se deixa conhecer, Ele não permite se relacionar. Em teologia nós entendemos que Deus é incompreensível. Santo Agostinho dizia que mentes finitas não podem captar um Deus infinito. Eu e você não temos como entender um Deus sempiterno. Eu e você não temos como entender a plenitude de um Deus que domina, que governa e que tem controle sobre todas as coisas. Eu e você não conseguimos explicar a doutrina da Trindade. Eu e você não conseguimos explicar Deus em totem pelo fato de que nós somos seres limitados. Contudo, ainda que Ele seja incompreensível por mentes humanas, Ele é cognoscível, e essa cognoscibilidade se dá mediante o anúncio do Evangelho por meio de Jesus Cristo. Mas nós esquecemos a mensagem da cruz. Deixe-me dizer algo. O evangelho sem cruz pode parecer evangelho, mas não é. Talvez uma das maiores tragédias da igreja brasileira é que ela tem pregado um cristianismo sem Cristo e um evangelho sem cruz. Em quarto lugar, Pedro, no seu sermão, ele trata da ressurreição de Jesus. Ele não somente fala que Deus não faz acepção de pessoas, nem tampouco menciona sobre a encarnação, sobre o mistério da piedade, também fala somente sobre a mensagem maravilhosa da cruz, mas ele afirma que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, o sentido, o significado, a razão de nós estarmos aqui é porque o nosso Redentor vive. Nós estamos aqui durante esta semana participando de um congresso, porque nós entendemos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Nós enxergamos a mensagem do Evangelho como verdadeira. O que os teólogos liberais têm ensinado é um tipo de mensagem mentirosa. Estes dizem que Jesus não andou sobre o mar, que o livro de Gênesis, nos seus 3 primeiros capítulos, nunca existiu, que o diabo é um conto da carochinha e de que Jesus não fez milagre, muito menos que ele ressuscitou corporalmente. Liberais pregam e anunciam que Jesus ressuscitou no coração, o que é uma mentira. Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Pedro está sendo assertivo aqui na sua mensagem. Ele está dizendo: olha, Cornélio, o que você precisa ouvir é isso. Você precisa ouvir que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Esse morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou
ressuscitou dentre os mortos e vive sobre todos. Em quinto lugar, Pedro, no seu sermão, afirma que todos aqueles que nele creem recebem o perdão de pecados. E veja bem, meus amados queridos irmãos, Pedro aqui não é politicamente correto. Ele ele aborda um ponto nevrálgico. Ele fala em algo que nós muitas vezes hesitamos de falar. Ele anuncia e ele prega sobre a existência do pecado. E o que me chama a atenção, meus amados queridos irmãos, era de que ele estava diante de um centurião romano, um homem que tinha poder para colocar Pedro na cadeia, se assim desejasse, um homem que tinha autoridade para enjaulá-lo. Todavia, Pedro não adequa a mensagem, tentando ser uma pessoa agradável aos seus ouvintes. Ele fala o conteúdo do Evangelho, e ele diz que o Evangelho é a mensagem, é a boa nova que diz que o homem é pecador. Isso me faz lembrar de Kierkegaard, que dizia que o cristianismo começa com a doutrina do pecado. Não nos é possível falarmos do Evangelho sem tratarmos do pecado. E as Escrituras dizem que todos pecaram e que todos estão destituídos da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, e que aquele que não for perdoado por Jesus será condenado. Foi Spurgeon que afirmou que o pecado é uma fraude, é um enganador, é um destruidor, que promete prazer e paga com sofrimento, que promete vida e paga com a morte, que promete recompensa e paga com a pobreza, a perda de todo bem. Foi Spurgeon que tratou com veemência sobre o pecado. Meus amados e queridos irmãos, deixa eu vos dizer algo: não nos é possível anunciarmos o Evangelho sem tratarmos desta doutrina. Não nos é possível sermos bem-sucedidos na nossa missão sem que foquemos especificamente nessa verdade inequívoca. Pedro está diante de um centurião, ele está diante de uma família, ele está diante de pessoas ávidas para ouvir a mensagem, e ele é assertivo, ele não perde tempo com bobagens, ele não perde tempo com situações desnecessárias ou com frases ou com expressões que não pudessem promover transformação na vida daquele homem. Ele precisava ser objetivo na sua mensagem. Ele diz que os homens recebem a consequência de seus pecados. Mas ele também diz, em sexto lugar, que Deus é juiz de vivos e mortos. Repare, preste atenção, durante todo este capítulo, Pedro não pregou outra coisa a não ser o Evangelho. Deixe-me dizer algo para você. Nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser o Evangelho. Nós não temos o direito de anunciar outra mensagem a não ser o Evangelho. E é o que ele fez. Sim, Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja Deus porque Ele salva quem Ele quer, da forma que quer e do jeito que quer. Louvado seja Deus porque Jesus andou entre os homens fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Louvado seja Deus porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Bendito seja Deus porque a morte não o deteve e Ele reina soberanamente. Glorificado seja o Senhor porque Ele perdoa pecados, mas Ele também julgará aqueles que vivem debaixo da transgressão e da iniquidade. E aí talvez você esteja dizendo consigo mesmo, mas isso não é politicamente correto. A gente às vezes preocupados em encher as nossas igrejas, negociamos o conteúdo da mensagem.
A gente trata de um Deus amoroso, de um Deus bondoso, mas não anunciamos a verdade inequívoca de que Deus vai julgar os homens mediante os seus pecados. Isso me faz lembrar de Jonathan Edwards, talvez o homem mais brilhante de toda a história do cristianismo depois do apóstolo Paulo, que quando pregava sobre o inferno, as pessoas seguravam os pilares do templo com medo de que o juízo proclamado pelo pregador viesse sobre eles. O problema é que esse evangelho pregado pelos evangélicos é um evangelho que fala de amor, mas não fala de juízo. É um evangelho que fala de paz, mas não fala sobre a necessidade de arrependimento de pecados. E Pedro entendia que não possuía o direito de pregar outra coisa a não ser Cristo. Foi Lutero que disse que no dia do juízo haverá menos rigor para um guarda de um prostíbulo do que para aquele que prega um falso evangelho. Meus irmãos, a única mensagem capaz de transformar o coração do homem é o evangelho. E eu olho a igreja perdida. A gente acha que filantropia, assistência social e politicagem vai transformar o coração do homem. E enchemos o nosso púlpito de conceitos e de percepções equivocadas. A gente acha que decretos, de que determinações proféticas vão mudar a sociedade, e fazemos e tomamos passos e cometemos ações esquisitas e nada acontece. A gente olha para a situação do país e a gente se descabela, isso os que cabelos têm, desesperados porque a gente prega e nada acontece. E nada acontece porque a gente deixou de pregar o evangelho. Porque quando a gente prega o evangelho, o Senhor poderosamente age na vida da igreja. Se não, vejamos, o texto diz que enquanto Pedro pregava e ele fazia a exposição dessa mensagem simples, o Espírito Santo veio sobre os que ali estavam. Sabe, meus amados e queridos irmãos, eu creio que quando a igreja prega o evangelho, o Espírito Santo vem sobre os seus eleitos e os salva. Eu creio que quando a igreja prega o evangelho, vidas são libertas das cadeias e dos grilhões de Satanás. Eu creio que quando a igreja prega o evangelho, a vida do pecador é transformada pelo fato inequívoco de que somente Cristo tem poder para transformar a vida do pecador. A conversão de Spurgeon é impressionante. Um menino de 14 anos de idade resolve sair pelas ruas de uma cidade do interior da Inglaterra, visitar igreja em igreja e perguntar aos pastores como ele poderia fazer para ser salvo. Numa manhã de inverno, no dia 10 de janeiro de 1950, esse rapaz sai de casa debaixo de uma grande tempestade de neve. Ele chega numa igreja metodista e entra. E ali ele encontra nada mais, nada menos do que 15 pessoas. A nevasca tinha impedido de muitos irem, inclusive o pastor não tinha chegado. Um diácono, talvez, Spurgeon não soube explicar, assume o púlpito. E segundo a leitura do pregador, ou segundo a leitura do príncipe dos pregadores, aquele homem não era um indivíduo muito letrado. Spurgeon chega a pensar que ele poderia ser um sapateiro, um pedreiro, ou, na verdade, um homem simples. Mas aquele homem sobe ao púlpito, abre as escrituras no livro de Isaías e lê um texto dizendo: olhai para mim e sereis salvos. E Spurgeon narra a sua conversão dizendo o seguinte, que o homem falava: você não precisa fazer nada, somente olhar. E ele entendeu o evangelho. E aquele garoto, aos 14 anos,
foi transformado e transformou-se num dos maiores pregadores de todos os tempos. Meus amados e queridos irmãos, o que a igreja precisa voltar a pregar é o simples evangelho. O que a igreja precisa anunciar é a mensagem que transforma o coração do pecador. Deixa eu me contar uma história. Minha avó tem 96 anos de idade, minha tia-avó. Ela se converteu há 80 anos, portanto se converteu aos 16 anos, na primeira igreja presbiteriana de Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro. Naquela época, seguir a Jesus não era fácil, não era nada fashion, muito pelo contrário. Era uma época de grande perseguição. E ela começou a frequentar a igreja sem que os seus pais soubessem. Até que um dia, o seu irmão mais velho a viu saindo da igreja e foi correndo para casa contar ao pai e disse: pai, Olinda está frequentando a igreja dos bodes, como eram os evangélicos chamados na primeira metade do século 20. O pai, transtornado, espera ela chegar em casa e fala: você enlouqueceu, você ensandeceu, você quer envergonhar a nossa família, você quer vilipendiar o nome de Nossa Senhora de Aparecida. Deixa eu lhe dizer algo. E ele levantou a mão, colocou o dedo em riste no rosto dela e disse: eu prefiro ter uma filha morta do que uma filha servindo na igreja dos bodes. Minha avó não nega a fé. É obrigado algum tempo depois a mudar para Niterói, onde ela começa a estudar medicina. Na década de 40, numa época onde era muito difícil mulheres na universidade. Ela se forma, torna-se médica, e durante toda a sua vida de médica, ela não faz outra coisa a não ser pregar a única mensagem que pode transformar o coração do homem: Cristo. Pregou essa mensagem para o seu pai, para a sua mãe, para seus irmãos, para seus cunhados, para seu marido, para seus filhos, para sobrinhos, para netos. Eu era pequeno e eu lembro dela andando nas ruas, falando aonde fosse, de que Jesus morreu pelo pecador, e de que o pecador tem perdão em Jesus, e de que caso ele não se arrependa, ele vai para o inferno. E ela pregou essa mensagem durante a vida toda. Hoje, aos 96 anos, ela está com câncer e Alzheimer. Há 1 mês e meio atrás, 2 meses, eu fui com minha irmã visitá-la. E a minha irmã fez uma pergunta, algumas perguntas para ela. Disse: vó, você se lembra de fulano? E ela disse: não. Você se lembra de Beltrano? E ela falou: não. Lembra de Dona Maria? Não. E aí de repente a minha irmã perguntou: vó, você lembra de Jesus? E ela deu uma gargalhada e disse: o meu Salvador. O Evangelho. Se nós desejarmos com que esse país seja transformado, a gente precisa voltar novamente a pregar essas verdades simples. Eu vou repetir. Se a gente deseja
com que o nosso país seja transformado, a gente precisa pregar essa verdade, ou essas verdades simples, de que Deus enviou Jesus ao mundo para morrer na cruz do Calvário, e de que Ele salva o pecador do inferno, e de que Ele dá vida eterna. Meus irmãos, se a igreja voltar a pregar essa mensagem, o Espírito Santo será derramado através do eterno, e nós experimentaremos e vivenciaremos conversões genuínas. Sabe por que as nossas conversões não são genuínas? Porque a gente prega uma coisa parecida com o Evangelho. Sabe por que as nossas conversões, elas fazem com que as nossas igrejas estejam lotadas e vazias de piedade? É que a gente prega uma coisa parecida com o Evangelho que não é. O Evangelho aponta para Cristo, o Evangelho fala de Cristo, o Evangelho anuncia Cristo, o Evangelho proclama Cristo, o Evangelho humilha o homem. A mensagem do Evangelho, como dizia Martin Lloyd Jones, ela humilha o pecador. Ela faz com que a gente entenda de que nós não somos nada. Deixe-me fazer uma pergunta. Quem de vós pode garantir que amanhã, a esta hora, estará vivo? Quem afirma com absoluta certeza que daqui a 365 dias estará respirando? Louco! Essa noite sua alma pode ser pedida, e o que terás a apresentar ao Deus eterno? O Evangelho. A única mensagem capaz de transformar o coração do homem é o Evangelho. Em maio do ano passado, eu estava conversando com um irmão querido, muito amigo, que é missionário no Peru. E nossa conversa, ele perguntou qual era a possibilidade de no mês seguinte eu ir à terra dos Incas. E eu falei a ele que, apesar da dificuldade da agenda, eu iria. E ele me pediu um favor. Ele disse: pastor, qual é a possibilidade de você trazer consigo meu pai? Eu falei: eu levo. Ele justificou dizendo: meu pai já é um senhor, mora no interior de Minas Gerais, nunca pegou um avião, seria complicado ele fazer o check-in, e a imigração em outro país, e você eu confiaria em trazê-lo. Eu falei: eu vou. 2 semanas depois eu estava arrependido, porque a viagem para lá é uma viagem muito cansativa. Misael já fez ela, e eu estava num ritmo, como tenho andado num ritmo de trabalho muito grande. Nesse ínterim eu iria pregar num congresso de uma igreja batista, numa cidade ao lado da minha. E eu, quando cheguei, me dirigi ao pastor. Eu falei: pastor, você pode me emprestar uma sala para orar? Porque eu estava muito angustiado. E ele falou: o gabinete está em obras, mas eu posso te colocar no berçário. Me levou para o berçário. Eu fiquei ao lado de um berço. É claro que por razões óbvias eu não deitei nenhum. E ali eu fiz uma das orações mais imbecis que uma pessoa pode fazer. Eu comecei a orar dizendo o seguinte: Senhor,
eu não vou mais ao Peru. Assim mesmo. Não vou porque eu estou cansado. E aí eu senti esse doce espírito vindo ao meu coração e iluminando o Salmo 23. E eu lembrei na hora do texto bíblico que diz que o Senhor é aquele que leva a cada um de nós as águas de descanso. E eu senti aquela voz dizendo, mas eu vou te dar descanso. Mas eu pela segunda vez eu falei, mas eu não vou. Eu não vou porque eu estou desanimado. Eu não aguento ver mais avião. Eu estou com mais hora de voo do que o urubu. Não saio do céu. Era 6 horas até Lima. Depois tinha que esperar 8 horas um avião em Lima para o norte do Peru. E eu estava muito cansado. E eu falei, eu não vou. E aquela mesma doce voz me fez lembrar do Salmo 23, que diz que o Senhor é aquele que refrigera a alma. E eu pela terceira vez eu falei, mas eu não vou. E aí eu resolvi apelar, eu falei, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para a viagem. Nisso tocou a porta, o pastor bateu a porta. E eu fui para o púlpito com a sensação de que o Senhor é meu pastor e nada me faltaria. E por mais de 1 hora eu preguei a única mensagem que tenho pregado nos últimos anos, que é o Evangelho. Ao final do culto, um casal que eu não conhecia, se aproximou de mim, chorando aos borbotões, com um cheque na mão e falou o seguinte, pastor, tome esse cheque e faça o que tenha que ser feito. Quando eu olhei o cheque, era exatamente o valor que eu precisava, eu olhei para o casal e disse, mas eu não quero o seu cheque. Chamei o pastor, falei, pastor, olha, eu tenho muito critério em relação a isso. Esse casal está querendo me dar esse cheque. E ele falou o seguinte, mas você precisa receber esse cheque. Telefonei para casa, falei com a Ana Cristina. E ela disse, você é louco em dizer que não vai? Reuni os presbíteros da igreja. Eu falei, eu não sei o que é que eu tenho que fazer no Peru. Tem 5 meses que eu voltei de lá. Eu não quero ir. Mas aí eu lembrei do pai do missionário. E o missionário havia me confidenciado que por 14 anos ele tinha orado para que o pai se convertesse e nada acontecia. E naquele momento eu falei com os pastores, será que Deus está me levando ao Peru por causa desse homem? Resolvi obedecer e viajei. Permaneci durante alguns dias lá. E no domingo que antecederia a minha volta ao Brasil, eu fui pregar numa cidade chamada Bela Vista, onde o evangelho estava sendo pregado, onde uma igreja estava sendo estabelecida pela primeira vez naquela região. Existem mais de 100 municípios sem um testemunho do evangelho sequer ali. E naquela cidade havia uma opressão maligna muito grande. Poucas vezes eu me senti muito oprimido. Uma cidade sincrética, sofrendo influências do xamanismo, com um tipo de catolicismo medieval. O padre botou a caixa de som virada para onde a igreja se reunia, com uma rumba tocando a música bem alto para que ninguém me ouvisse. Quando eu subi o púlpito para pregar, a igreja estava lotada de 4 pessoas. E eu falei, o que eu vim fazer aqui? E aquela mesma doce voz disse, prega o evangelho. Por mais de 1 hora, eu preguei como se estivesse pregando para uma multidão de 2, 3, 10 mil pessoas. E ao final, 2 mulheres choravam compulsivamente. A impressão que eu tenho é de que Deus as regenerou pela sua bondade e graça. Dali eu fui para a cidade, para uma outra cidade, onde naquela noite estaria o pai do missionário. Quando eu cheguei naquele lugar, subi ao púlpito e mirei a multidão,
vi que a igreja estava lotada de 15 pessoas. E eu pensei comigo mesmo, o que é que eu vim fazer aqui? Prego o Evangelho. Prego o Evangelho. Prego o Evangelho. Por mais de 1 hora eu preguei Cristo e esse crucificado. Ao final, aquele homem chegou perto de mim, sentou-se do meu lado e chorava, movido pela graça do Eterno. E ele teve uma experiência com Cristo profunda, e depois de 14 anos, nós o batizamos no dia seguinte nas águas do Oceano Pacífico, para a glória de Deus. Preste atenção. O Eterno, por amor aos seus eleitos, é capaz de fazer com que saiamos de grandes aglomerações para encontrar com homens, mulheres, indivíduos e preguemos a única mensagem capaz de transformar o coração do homem, Cristo. Isto posto, vamos às considerações finais. Lembre-se, em primeiro lugar, assim como Pedro, eu e você e a igreja não temos o direito de pregar outra coisa a não ser o Evangelho. O que o Brasil precisa não é um presidente crente. O que o Brasil precisa não são governadores que se dizem cristãos, ou representantes nas assembleias legislativas, no Senado ou no Congresso, que tomem para si o título de crente. O que o Brasil precisa é o Evangelho. E meus irmãos, se nós não pregarmos o Evangelho, temo pelo fim da nossa nação, temo pelo futuro do nosso país, temo pelo caminho que nós enveredaremos. Todavia, se nós voltarmos a pregar essa mensagem que Pedro pregou, de que Jesus veio ao mundo, Ele não faz acepção de pessoas, Ele salva quem Ele quer, da forma que quer, do jeito que quer. Ele é poderoso para libertar centuriões, Ele é poderoso para libertar pobres, miseráveis, Ele é poderoso para libertar homens enriquecidos, cheios de dinheiro. Ele é poderoso para transformar cidades, como Ele é poderoso para transformar indivíduos. Se pregarmos o Evangelho, Deus confirmará a nossa mensagem, derramando do seu Espírito Santo sobre a igreja. Pregue Cristo. Jovem, anuncie na sua universidade a única mensagem capaz de transformar o homem, Cristo. Donas de casa, anuncie para as suas vizinhas a única mensagem capaz de transformar o pecador, Cristo. 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 Segundo lugar, não misture a mensagem do Evangelho, conceitos e valores não relacionados ao Evangelho. Maldita teologia da prosperidade, que promete aos homens aquilo que o Senhor nunca prometeu. Anuncie Cristo. Proclame Cristo. Fale de Cristo. E testemunhe de Cristo. Terceiro,
entenda que quando nós pregamos o Evangelho, algumas coisas acontecem. A primeira delas, Deus é glorificado. Você pode dizer amém a isso? Sabe por que o cenário do evangelicalismo brasileiro é cheio de ídolos, cheio de cantores gospel, que são tratados como pequenos deuses, cheios de apóstolos doentes? Porque o evangelho que a gente prega não é o evangelho que glorifica a Deus. Porque o evangelho que glorifica a Deus descortina a nossa alma e mostra para a gente que nós não passamos de pó. No dia do batismo do pai do missionário, ele falou: pastor, batiza o meu pai. Eu falei: não, eu não sou digno, eu nem queria vir. No passo de servo inútil. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele, tudo pertence a ele. E quarto e último lugar, preguemos Cristo, sem sincretizar a mensagem, muito menos miscigená-la, e o façamos para que no final a glória seja de Deus. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Que Deus seja exaltado, glorificado, e que a gente entenda, compreenda, de que não existe mensagem capaz de transformar o coração do homem, a não ser o Evangelho. Vamos ficar de pé. Você pode fechar os seus olhos? Eu não sei se você tem sido tomado de dor no coração quando você vê a Igreja de Cristo pregando qualquer coisa, menos isso. O que a igreja brasileira tem pregado não pode transformar o coração do homem. Somente essa verdade simples. O homem é pecador, está condenado ao inferno. Ele não pode dar ordens a Deus. E ele só pode ser salvo por Cristo. Queria convidar você a orar nesse momento, onde você está, colocar a sua vida diante de Deus e a pedir ao Senhor que desperte você como pregador do Evangelho. Nada além do Evangelho. Senhor nosso Deus, nós queremos orar pela igreja brasileira.
A gente te louva porque a gente sabe que o Senhor, mesmo diante das nossas incongruências, o Senhor tem agido graciosamente para conosco. O Senhor tem sido bom, longânimo. Mas nós confessamos a Ti o receio que temos de ver a igreja se perdendo no meio do caminho, porque deixou de pregar o Evangelho. Traz a gente de volta para a mensagem da cruz. Traz a gente de volta para o Evangelho da cruz. É a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode se sentar.